E como que então vai funcionar? A gente comentou aqui, eu acabei de comentar do rastreamento de cascata, né? Como é que a gente vai fazer o impacto nos familiares aí, Vini? Isso aí é já com você mesmo. Como que é a prática de vocês, então, desse rastreio de familiares? Tem um Boa. caso índice, como que você desenrola aí com os demais aí? Então vamos supor, a gente encontrou então um caso índice com fenótipo compatível, vamos supor de hipertrófico, a gente fez lá o teste genético, o painel genético, e encontrou uma variante patogênica em MYH7, que junto com MYBPC3, são Pelo os amor. principais genes aí relacionados à hipertrófica. Então encontramos uma variante específica no MYH7. Então, o que a gente vai fazer agora com os familiares? Então vai depender primeiro da classificação da variante. Se for uma variante patogênica ou possivelmente patogênica, que é o que a gente chama de teste positivo, né? A gente vai fazer a cascata, vai fazer a procura dessa variante, o Sanger, né? O teste de sangue nos familiares de primeiro grau, junto com avaliação clínica. Então, logicamente, fazer uma anamnese, exame físico e também fazer um eletrocardiograma e pelo menos um eco nesses familiares, tá? Se tiver disponibilidade da ressonância, pode fazer, mas em geral, teste inicial, eletro, eco e avaliação clínica desses familiares de primeiro grau, tá? Se os familiares tiverem a variante encontrada e já tiverem o fenótipo, a gente vai fazer o tratamento precoce e tal, avaliação, segmento também precoce desse paciente. Se tiver um genótipo positivo com fenótipo negativo, ou seja, ainda não tem a manifestação clínica, mas tem a variante, a gente vai ter que acompanhar esse paciente com exames seriados, né? E aí isso varia um pouco, né? A diretriz dá uma recomendação geral para todas as miocardiopatias, a gente fazer eletro e eco a cada 1 a 3 anos, antes até os 60 anos, depois dos 60 anos a cada 3 a 5 anos, tá? Agora, se o paciente ele tem variante negativa, ou seja, a gente não encontrou essa variante no paciente, no familiar, aí a gente pode tranquilizar, falar, olha, você não herdou essa variante do probando, que é o caso índice. Uhum. Então, tranquilo, a gente pode encerrar o screening para esse familiar. Agora, se a gente encontrar a VUS, né, no caso índice, a gente vai ter que segregar, como eu expliquei, nos familiares, então fazer o rastreio clínico e procurar essa variante nos familiares para tentar reclassificar essa variante, tá? E aí, depender da reclassificação dessa variante, a gente vai seguir o fluxo ou da variante patogênica, possivelmente patogênica, ou da variante benigna, provavelmente benigna. Então, se a gente não achar, então, nos familiares, né, desculpa, se a variante for uma provavelmente benigna ou uma variante não encontrada, aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer só o rastreio clínico nesses familiares, tá? Por quê? Porque a gente tem que lembrar do rendimento do teste genético. Se o probando ele tem um fenótipo e não tem uma variante patogênica encontrada ou possivelmente patogênica, ele ainda pode ter uma doença genética, porque o teste genético é limitado, como eu falei. Ele tem um rendimento para cada cardiomiopatia. Então, se a gente não encontrar essa variante no caso índice, a gente faz o rastreio clínico nos familiares de primeiro grau, tá? E esse rastreio clínico, ele vai buscar o mesmo fenótipo do caso índice. Se a gente não encontrar nada de fenótipo nesses familiares, a gente pode repetir Seriar. seriar os exames de imagem, o eco, o eletro, mas nesse caso, a diretriz fala, você pode considerar encurtar o rastreamento clínico desses pacientes até os 50 anos. Depois dos Uhum. 50 anos não precisa mais ficar acompanhando clinicamente. Agora, se o paciente tem o mesmo fenótipo do caso índice, aí sim a gente vai ter que acompanhar esse paciente pro resto da vida, mas, logicamente, esses pacientes não vão fazer teste genético porque a gente não encontrou nenhuma variante no caso índice. Então, resumindo, se o caso índice não tiver nenhuma variante encontrada ou a variante for benigna ou provavelmente benigna, a gente não faz o teste genético nos familiares, apenas o rastreio clínico, tá? Então, basicamente, é assim que a gente faz o rastreio em cascata. Boa. Bom, e aí, Lapa? Acho que é importante, Zé, também, né? Só complementando, o dia desse eu estava vendo que
a evolução do mapeamento genético talvez seja uma das grandes representantes aí de como a tecnologia vai barateando, né, ao longo dos anos. Se eu não me engano, o primeiro genoma totalmente mapeado foi comecinho dos anos 2000, alguma coisa assim. Custou cerca de 100 milhões de dólares para Uhum. fazer o primeiro, né, que foi o projeto Genoma Humano, né, Uhum. década de 90 e tal. E hoje em dia tem lugar nos Estados Unidos que você consegue fazer genoma completo humano por volta de $1.000, dependendo do centro e tal, né? Então, baixou absurdamente o preço, né? Com isso, a gente consegue fazer mais, mas ainda assim tem que ter um racional, porque, como o Vinícius falou, não é um exame barato aqui nos Estados Unidos. A lógica do rastreamento de cascata é esse, né? Se o cara que está na minha frente doente, né, com coração com CEP27, etc., com sintoma. Se eu não conseguir achar a mutação nele, para que danado eu vou procurar? Que é ele que é o garantido que tem, para que eu vou procurar? Em pai, mãe, irmão? Né? Não faz sentido. E aí é importante o cardiologista se acostumar com esse termo rastreamento de cascata, porque é o mesmo protocolo que a gente vai seguir, por exemplo, em hipercolesterolemia familiar e assim por diante. Então, mais uma vez, enquanto que o pessoal da onco, da hemato, já é muito acostumado com a parte de genética, o cardiologista cada vez mais vai ter que dominar esses conceitos, porque hipercolesterolemia familiar você tem bastante, cardiomiopatia hipertrófica você tem bastante. Então, é fato, você vai estar se deparando com esses casos no dia a dia de consultório, vez por outra.